sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Eu estou sempre buscando, cada semana, cada dia, a cada manhã, com o lindo sol que eu vejo aqui da minha janela maravilhosa, do meu canto, do meu recanto, que eu faço disso meu paraíso, buscando essa energia maravilhosa que a gente depende, o ar que a gente respira, o dia que a gente quer construir para a nossa vida. Motivos para Viver tem sempre uma conotação assim de aparente felicidade eterna. Isso não existe, nós sabemos e a gente sempre fala disso. A gente tem que buscar esses motivos a cada dia. Essa semana eu tive um motivo maravilhoso para viver mais feliz e viver estimulada. Estive presente na Feira do Livro. Primeiro tendo a oportunidade de passear por lá e fazer grandes estragos na minha conta bancária, porque é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de encontrar, até mesmo por preços módicos, achei numa banca lá livros muito interessantes mesmo, e uma sacola para casa. Então, aqui na minha casa hoje tem livro no sofá, no criado mudo, na mesa da cozinha, nos espalhados, porque não vai dar tempo para ler um livro de cada vez, então fico lendo aos pedacinhos. Essa riqueza faz muito bem para a alma, faz muito bem para a nossa vida. E como houve também a posse dos novos acadêmicos na Academia Pós-Caldense de Letras, estive presente prestigiando minha amiga Regina Alves como presidente da Academia. Parabéns, Regina, mais uma vez. E também prestigiando o nosso caro diretor, Ildeu Pereira, que também, como um incentivador da cultura em Poços de Caldas, esteve sendo agraciado com o título de acadêmico na cidade. E para felicidade minha, eu fui procurada pelo professor Canedo, que veio me cumprimentar. O que eu me senti tão honrada, agraciada, que foi um belíssimo presente de aniversário. Aliás, meu aniversário é hoje, meus 74 anos muito bem vividos, com grandes histórias, algumas até dá para chorar, mas essas eu não conto. E outras, na maioria das vezes, muita garra. E nessa oportunidade eu encontrei uma grande amiga, que é a doutora Gislene, e que me falou de uma filosofia, de um momento interessante, porque aprender não é só uma leitura de romance, não é só a novela, não é só o rádio informativo no sentido da notícia, na maioria das vezes de tragédias, né? A gente às vezes busca alguma coisa mais espiritual, alguma coisa mais elevada. Afinal, enquanto animais que somos, nós somos seres muito especiais. Então, conhecer um pouco dessa nossa espiritualidade, desse nosso interior, é uma coisa bastante importante. E dentro dessa busca do conhecimento e de novos valores, a Gislene me apresentou, ou me falou, né, de essa filosofia, que na verdade eu já conhecia só de nome, que é a logosofia. Então eu tive o prazer que, aliás, estará acontecendo nessa semana uma palestra a respeito do assunto. Aí, para falar um pouco, para adiantar para vocês o que é logosofia, que a maioria das pessoas talvez até já conheça, mas sempre é bom a gente falar um pouquinho mais, de uma maneira ligeira, de uma maneira simples, o que é, para que serve, e para isso eu tenho hoje aqui no nosso programa 2 convidados especiais. Nós vamos iniciar falando com a Leila Nice Cordeiro, que ela vai nos contar o que é a logosofia, com que finalidade que ela existe, e nos dá hoje a honra e o prazer de enfeitar aqui o nosso programa com a sua presença. Bem-vinda, Leila, e que você possa trazer para os nossos telespectadores um pouco da informação, iniciando com o que é a logosofia. Muito obrigada pela oportunidade, né?
Bem, logosofia é uma ciência da vida. Ou seja, é a ciência que você estuda a sua própria vida. Quem é o objeto de estudo sou eu mesmo, né? Então, numa época da minha vida que eu estava muito infeliz comigo mesma, não conhecia as minhas potencialidades, só via minhas limitações e isso era uma trava em mim. Eu descobri a logosofia como uma oportunidade de me conhecer e de realizar, né? Sou uma pessoa que ligada à área educacional e eu me tornei uma profissional mais eficiente, mais feliz, dando um sentido maior na educação dos meus filhos, né? Na minha própria educação, vencendo meus temores. A logosofia proporciona a você vencer os seus temores, né? E enfrentar as vicissitudes com mais valentia, né? Sendo gerente, eu não sou mais fantoche dos pensamentos, eu comando os meus pensamentos, né? O meu sentir flui mais. Então, o coração sente e a mente acompanha o coração. Leila, logosofia é uma religião? Não é uma religião, é uma ciência. Ela tem um método próprio, né? Tem um campo experimental, que são as fundações logosóficas. Ela tem uma pedagogia própria, a pedagogia logosófica, que é tudo pelo o despertar do seu potencial interno, né? É tudo pelo positivo. Nós não usamos na pedagogia logosófica um não. Nós não impomos alternativas. A pessoa que vai descobrir o que é melhor para si. Né? As crianças, tanto a criança como o adulto, ela vai se descobrindo e vai fazendo as suas opções, as suas escolhas, com maior responsabilidade, com maior entendimento, né? E com alegria. E você está falando em crianças, hoje em dia a gente vê assim, tanto problema na formação social, educacional mesmo, educacional no sentido amplo, né? Não só educacional no sentido escolar, do ser humano de maneira geral, porque quando a gente fala em educação, muitas vezes fica parecendo que é só a criança que recebe educação, mas nós todos estamos nos reeducando a cada dia que passa, né? Esse sentido dessa, por exemplo, em que a logosofia pode melhorar e complementar essa palavra, essa parte de nós que necessitamos tantos dessa reeducação permanente? Então, justamente, a logosofia é uma ciência, é uma nova cultura também. É a cultura de despontar no homem, né? Dele colocar para fora e eclodir dentro de si os seus valores. Porque nós somos seres divinos, né? Nós temos uma centelha divina dentro de cada um. E foi dada por Deus. A logosofia é uma ciência, mas eu fui entender Deus, eu fui sentir Deus, compreender Deus com a logosofia. Então a minha vida tomou outra amplitude, outra visão. A criança, nós começamos o trabalho a partir da observação, que é um instrumento de pesquisa, né? É um potencial humano de saber olhar e ver as coisas com um olhar de descobrir o que está acontecendo, não só na criação, como dentro de si. Então, a pedagogia logosófica é voltada para dentro do ser. Você tem que se ver, né? Então, essa semana eu estava mostrando um livro que eu encontrei lá na feira, eu fiquei encantada. O livro vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando. É uma caixa que as pessoas vão descobrindo o que aquela caixa tem, e cada um tem uma reação. Aí, quando no final é um espelho. Então, a criança vai aprendendo a se ver no espelho e descobrir o que ela pensa e o que ela sente. Então, a criança está com raiva, você mostra o espelho, ele não quer ficar daquele jeito. Então, ele muda. Porque tudo é regido pelos pensamentos. Então, nós trabalhamos com os pensamentos e valorizando na criança tudo que é bom, né? Tudo que ela tem de potencial, e no adulto também.
É a mesma coisa. A educação é sempre um momento oportuno e sempre complementar. Mas nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre essa filosofia de vida, né? Embora chame logosofia, mas no fundo é uma filosofia de vida também. São caminhos que as pessoas tomam e que buscam para se complementar. Nós falamos um pouquinho mais disso para vocês no próximo bloco. Sempre é bom conhecer uma novidade. Até já! Bem, hoje nós estamos falando de saúde espiritual, saúde mental, e então eu aproveito para falar da nossa saúde bucal. Desculpe a rima, mas foi sem querer. Mas realmente nada é para a gente pensar, né, na vida da gente completa, satisfatória, com boa saúde sobre todos os aspectos. E o Instituto Implar está aí para contribuir com a gente para que se possa ter essa tranquilidade de uma boa saúde bucal, né? Onde entram a maior parte das bactérias que nos afetam, nossa gengiva precisa estar completamente saudável, nossos dentes muito bem colocados, até para a mastigação dos alimentos, né? Para todo um sentido, e a parte estética também. Instituto Implar, faça um agendamento, está aqui o nosso telefone, e se você tem algum problema, com certeza a sua vida se transforma. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Bem, estamos voltando no segundo bloco. Hoje nós estamos falando de logosofia. Esse mês nós temos falado bastante sobre um pouco mais de cultura, um pouco sobre a Feira do Livro, sobre o que essas novidades trazem de informação para a gente. É muito saboroso, é muito salutar. Para mim é muito prazeroso essa coisa do conhecimento. E em todas as áreas eu posso até não aceitar muito o espírito religioso de uma certa forma, de uma certa tendência, mas eu sempre tenho a curiosidade de conhecer os caminhos novos que a gente novos para a gente que não conhece. Normalmente são milenares, né? E como nós não conhecemos tudo, cada vez que um momento que a gente conhece, ele passa a ser novo para a gente. Então, hoje nós estamos falando de logosofia, que, pelo visto, é uma coisa bastante interessante. Mas voltando ao nosso papo, Leila, a logosofia não é uma religião, é uma ciência. Como que você leva esse tipo de ciência para outras pessoas? Através de um curso, através de palestras? Como que funciona essa transmissão desse ensinamento? Então, a logosofia é uma escola, né? Uma escola de estudos superiores, né? Voltado para o homem, né? Então, ela está no mundo inteiro, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, através de suas sedes, denominadas Fundação Logosófica em Prol da Superação Humana. É uma instituição reconhecida pelo governo federal, né, de utilidade pública, e por isso nós oportunizamos palestras gratuitas, os nossos cursos são gratuitos, nós oferecemos cursos em universidades para universitários. Aqui em Poços, nós somos um núcleo pequeno, sim, mas no Rio de Janeiro, São Paulo, no Brasil inteiro nós temos as nossas escolas, sedes grandes, que são denominadas filiais. Belo Horizonte nós temos 3 com escolas logosóficas que atendem até o nível médio, né? Antigamente tinha formação de professor quando era até o nível médio. Hoje não tem mais, porque agora é outra estrutura. Então, aí nós promovemos esses cursos, palestras, e temos o estudo regular que é feito na instituição por aqueles que optam por estudarem logosofia,
né? Então, o corpo docente é formado pelos próprios estudantes de logosofia. Naturalmente, são profissionais com atuação na vida. Funcionaria mais ou menos como se fosse uma preparação teológica. Uma formação, por exemplo, um padre dentro da religião católica vai estudar no seu seminário, um pastor vai fazer um curso de teologia dentro do esquema dele. A logosofia também teria, assim, então, o seu preparo para que as pessoas pudessem desenvolver melhor, é isso? A logosofia tem um estudo que funciona dentro das fundações logosóficas, um estudo específico. Uhum. Nós, às vezes, nos locomovemos para as universidades e oferecemos. Na Ribeirão Preto já existe esse curso dentro de uma universidade, Belo Horizonte, nós tivemos uma época na UFMG, né, com matéria seletiva. Depende. No Rio nós oferecemos na própria instituição, que a sede do Rio é muito grande, tem uma infraestrutura muito grande e em condições, então nós oferecemos dentro da própria instituição. Essa coisa da curiosidade de conhecer uma filosofia nova. Então, o que você já demonstra aí 2 aspectos da logosofia apoiada em 2 polos, como se fosse uma balança, com aqueles pratos, o conhecimento e o afeto. Né? Então, o afeto é uma lei, a lei de afeto. Uhum. Então, quando elas estão em equilíbrio, né, o conhecimento depende do ser buscado, essa inquietude dentro de si de querer aprender. Ao tempo que você aprende, você também ensina. Claro. Né? Então, é uma troca sempre. Então, isso são um dos fundamentos da pedagogia logosófica, né? Que é o ensinar e o aprender. E também a lei regida pela lei de afeto, porque o mundo está precisando disso, de compreensão, de tolerância, de paciência, de afeto, né? Muito afeto. Os adolescentes estão precisando disso, de afeto. Né? O afeto tem que começar na família. Né? Os pais, os avós, os familiares têm que acolher muito o adolescente, né? A criança, isso tudo começa lá embaixo, começa na infância, na geração, né? A criança tem que ser gerada com amor, para ela vir feliz para o mundo, né? Para ela escolher o seu nascedouro, sabendo que vai ser acolhida com esse afeto. Né? Essa competência da procriação, né, que principalmente está no corpo feminino e que infelizmente hoje está se perdendo tanto pela banalidade de ter um filho para ter um provedor depois, né? Quanta coisa que está se perdendo e que de repente a gente sente, este mundo está violento. Será que é o mundo que está violento ou somos nós que estamos perdendo a nossa capacidade de sentir esse afeto e de oferecer esse afeto, principalmente para nossos filhos, né? Nós estudamos sobre a mulher, o papel da mulher na família, na sociedade, né? A mulher tem um papel fundamental na sociedade, né? A mulher é preservadora da cultura, é a generatriz, ela não é só isso. Não é à toa que elas foram consideradas bruxas e mortas na Idade Média, exatamente, né? Por todo o seu poder, né? A gente ao estudar as bruxas, na verdade, eram mulheres ativas que descobriram, se apropriaram do conhecimento. Exato. E o conhecimento era manipulado, não podia ser divulgado, né, para comum. Então elas foram perseguidas, né, porque na verdade elas estavam cumprindo o seu papel de mulher. Né? Então a gente estuda esses temas todos atuais, né? E são cursos muito dinâmicos, nós sempre estamos oferecendo. Eu estou com a visão de Rio de Janeiro, que eu vim da sede do Rio de Janeiro, né? Vim para colaborar aqui na sede daqui, que está em um embriãozinho, né? Uma sementinha. E esperamos que ele se desenvolva para atender aqueles que estão buscando esse enriquecimento para a sua vida, porque é o estudo da própria vida, é o estudo do homem voltado para dentro de si, né? E é uma maravilha quando você se descobre, né, nas suas potencialidades. Bem, nós estivemos conversando com a Leila, que nos mostrou um pouco de como funciona, o que é essa filosofia, dessa chamada logosofia. Agora nós vamos partir para o terceiro bloco, daqui a pouco vamos dar uma paradinha e aí nós vamos falar como que está aqui em Poços de Caldas, onde funciona e um pouquinho sobre a palestra que vai acontecer sobre o tema na Feira do Livro. Fiquem conosco, nós voltamos já para o último bloco.
Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Bem, estamos voltando no terceiro bloco. O nosso tempo passa tão rapidinho que a gente gostaria de passar informação de tantos temas, tantos assuntos, tantas coisas. Nas minhas andanças por Poços de Caldas, eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes e assuntos diferentes também, né? Coisas que eu sempre tenho um prazer muito grande de partilhar com vocês. E hoje nós estamos falando sobre logosofia. E logosofia nós vamos ter agora no dia 4 de maio, no sábado, às 15 horas, uma palestra com o professor Jarbas Matos. E quem vai nos falar sobre ele é o nosso convidado, Lideir. Você é professor também dentro da logosofia? Você também ajuda a construir essa filosofia aqui para Poços de Caldas? Está instalado aqui mesmo? Sim. Dentro da logosofia, eu sou um estudante, né? Mas ao mesmo tempo também sou um docente. Uhum. Então eu busco levar, né, essa ciência às pessoas que se interessam, e isso acontece, né, como foi dito pela Leila, dentro da própria Fundação Logosófica, ou em palestras, né, em oportunidades que nós temos em universidades, né, em eventos onde nós somos convidados. Aqui em Poços de Caldas nós estamos com um grupo de estudo, né, ainda iniciante. Sim. Aonde vocês estão localizados? Na Rua Paraíba, né, no edifício Master. E lá nós nos reunimos e estudamos, né, os temas relativos. Como é que funciona, assim, em termos de horário, para a pessoa, por exemplo, que se interessa? Como é que faz para procurar vocês? Existe assim, de uma forma mais ampla, né? Nós temos o site que é o logosofia.org.br e nós temos um e-mail específico para Poços de Caldas, que é o logosofia.pc@gmail.com. Então, através desse acesso à internet, fica mais fácil. E nós realizamos, eventualmente, as chamadas reuniões informativas. Nesse momento, a pessoa vai tomar esse primeiro contato com a logosofia e vai saber quais são os princípios, quais são os objetivos, né? Como que a logosofia está no Brasil e no mundo, né? E vai ter informações gerais sobre a logosofia. Caso a pessoa tenha um interesse, ele vai dar início a um curso. Certo. É um curso gratuito, onde ele vai se aprofundar um pouco mais, vai fazer perguntas, né, que venham com o objetivo de tirar essa dúvida que ele tem a respeito da ciência logosófica. Certo. Né? Eu estou vendo, tá, que vocês trouxeram, tá, em minhas mãos, o livro do professor Jarbas Matos, que chama Reflexões Essenciais para Entender e Dirigir a Vida. Como que a gente precisa sempre de uma mãozinha, né? E então, às vezes, uma palavra que a gente lê, uma experiência do outro pode ajudar. O que eu acho fundamental é que as pessoas possam ter o conhecimento, que muitas vezes eu fico assustada quando se cria dependência em termos de uma, sei, talvez assim, uma religião, uma pressão, de alguma forma, quando a pessoa perde a sua autonomia de vida e fica dependente do outro, né? Então, isso para mim é sempre uma coisa difícil de entender, porque essa
coisa que nós conversávamos aqui antes de começar, a importância da individualidade, a importância do indivíduo se autoconhecer, né? Para que não tenha, porque nós não temos a oportunidade de ter sempre alguém nos dizendo como agir na vida. Então nós temos que aprender essas ações. Nem sempre a gente aprende na infância, lá nos primeiros anos de escola. Então, muitas vezes buscar esses conhecimentos podem contribuir bastante para esse crescimento, não só o crescimento material, mas a gente hoje em dia ouve muita angústia das pessoas querendo o crescimento material, querendo uma salvação física das doenças, os milagres, mas o milagre está dentro da gente mesmo, né? Acho que essa filosofia que vocês passam, né? Verdade. O primeiro passo a gente dá dentro da gente mesmo, né? Então nós temos que buscar ser melhores pessoas para podermos refletir nessa sociedade de uma forma positiva. E um aspecto também que é importante dentro da logosofia é a questão do livre-arbítrio. A pessoa ter condições, né? Não só poder decidir, mas ter conhecimento e discernimento, ter condições de tomar decisões, de encaminhar a vida dele e do próximo, né? Ao qual ele tem responsabilidade, principalmente se for o jovem, o adolescente, né? A criança, que são as nossas sementes aí para amanhã. E que hoje estão tão precisadas de melhor orientação dos pais, que nem sempre estão preparados para essa orientação e essa formação de educação, né? Então a gente deixa o convite mais uma vez para essa palestra, que será no dia... Vai ser no próximo sábado, dia 4, às 15 horas, dentro da Feira do Livro, da Filipossos. E o professor Jarbas Matos, então, que ele vai falar de uma maneira geral, então, sobre essa palestra dele, sobre o que é logosofia, mais especificamente sobre o livro. Como é que vai ser isso? O título da palestra é o aperfeiçoamento como meta ideal da vida, né? Para a vida. Então, ele vai abordar aspecto do aperfeiçoamento dentro da pedagogia logosófica. Certo. Ele vai trazer, então, elementos que são tratados dentro da logosofia, né? Conceitos, né? E vai falar sobre a vivência dele dentro da Fundação Logosófica e, claro, dentro da vida profissional dele, da vida familiar. Como que funciona esse desenvolvimento? Exatamente. Ele vai trazer muitos aspectos práticos de como que o autoaperfeiçoamento, né, pode levar as pessoas a ter uma vida melhor, né? Uma vida em que cada um possa contribuir efetivamente para tornar essa sociedade uma sociedade melhor. Uma vida mais plena, né? Exatamente. Bom, agradeço a vocês dois pela presença e de trazer essa informação, de mais essa curiosidade e de um espírito de talvez evolução melhor, uma curiosidade que possa enriquecer mais nossos conhecimentos, nossa vida, que cada um busque um caminho, mas sem a gente conhecer diversos caminhos, a gente não sabe qual será a melhor escolha. Então a curiosidade não faz mal para ninguém, desde que ela seja sábia e que a gente saiba discernir o que é melhor e quais são as implicações que isso pode melhorar a nossa vida. Muito obrigada pela companhia de vocês, é sempre um prazer enorme fazer esse programa e principalmente quando eu recebo o abraço e o carinho dos nossos encontros aí pela cidade. Fico realmente muito feliz. Até a próxima semana.